Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu queria falar de readaptações. Lá atrás, no episódio 75, eu comentei sobre remakes, que são filmes refeitos quase literalmente, tendo como base outros filmes. Um dos exemplos que eu dei foi o Homem-Aranha, porque é um tópico que eu acredito que todos conhecem pelo menos um pouco, e assim eu consigo ilustrar melhor meu ponto. Mas, na verdade, os filmes do Homem-Aranha estão mais para readaptações do mesmo material base, que são as histórias em quadrinhos da Marvel. E no episódio de hoje, eu queria falar de alguns filmes e séries que têm o mesmo nome, mas não possuem nenhuma ligação além do material base ser o mesmo. São projetos criativos diferentes, talvez debaixo da asa do mesmo estúdio ou produtora, porque essa galera que tem os direitos para adaptar, enfim, burocracia. Mas no ponto de vista da história, são diferentes e sem conexão. Isso acontece muito com livros clássicos, tem umas 50 versões de Orgulho e Preconceito por aí, no formato de filme, série, websérie, com pegada tradicional, adicionando zumbi ou trazendo para os dias de hoje. O Diário de Bridget Jones tem um pouquinho de inspiração da obra, mas esse filme também é baseado em outro livro de mesmo nome. E lá tem um personagem que chama Sr. Darcy, que no filme é interpretado pelo Colin Firth, que já tinha sido o Sr. Darcy tradicional numa adaptação em formato de minissérie no final dos anos 90, que é muito famosa até hoje. Procurem a cena do Colin Firth na fonte, no YouTube, que vocês vão entender. O que isso significa? Que Bridget Jones é uma continuação de Orgulho e Preconceito 150 anos depois? Não, é só uma referência para deixar fã feliz, o famoso easter egg. E tem vários desses em obras que têm o mesmo material base justamente para despertar essa reação espertinha. O filme do Denis Villeneuve, que eu já assisti, é uma nova adaptação do livro do Frank Herbert, sem relação nenhuma com aquela bagunça dos anos 80. Mas ele pode ter uma ou outra referência do filme mais antigo só pra fazer uma graça. Bom, eu já assisti, eu já senti algumas referências, né? Mas não é hoje que eu vou falar de Duna, tá? Eu quero falar aqui de 2 adaptações e 4 filmes, por assim dizer. Um é uma minissérie, mas vou contar como filme. Uma é de um quadrinho que eu nunca li e outro é de uma série de livros que eu gosto muito. Vou começar com o quadrinho. E hoje é mais um momento da história desse podcast que eu vou reclamar do Hellboy de 2019. Bom, contexto. O Hellboy é aquele diabão vermelho criado pelo Mike Mignola em 1993. Ele tem os títulos próprios, com vários arcos, e às vezes aparece nos crossovers da Dark Horse, que é a editora que publica ele, que tem os direitos e tal. O Hellboy, na verdade, ele é só meio demônio, aparentemente, e ele vivia de boa na dimensão dele, que provavelmente era o inferno, até ser invocado por uns nazistas quando ele ainda era criança. Mas aí ele é encontrado por um cientista americano de mente aberta que resolve criar ele como se fosse uma criança normal. E isso resulta num cara grandão, vermelho, meio grosseiro, mas que no fundo tem um coração bom. Ele trabalha numa divisão de pesquisas e defesa paranormal e lida com todo tipo de bichão que aparece, bruxas, feiticeiros, tudo que tem esse lado meio místico, meio fantástico. E lá ele tem os arcos dele, os amigos dele, os vilões, tudo mais. São várias histórias, só quero dar um contexto geral. Aqui eu só vou falar dos filmes live action, porque ele também tem uns filmes animados, além de aparecer em alguns jogos. A primeira adaptação para os cinemas veio em 2004 pelas mãos do Guillermo del Toro. Ele é um filme de origem, bem tradicional, bem formulaico, mas numa época onde filmes de herói ainda eram um nicho no cinema. O Hellboy, ele é um herói relutante, ele não quer toda essa responsabilidade, ele só quer ficar de boa. É a jornada do herói, bem em seu beabá, tem um vilão clássico do personagem dos quadrinhos, que é o Rasputin, o mesmo que invocou ele quando era criança, e tem uma violência moderada. Tipo, a classificação dele é 14 anos, e é de boa, mas os quadrinhos eles têm a marca de serem violentos e o personagem ser meio boca suja. Aqui nesse filme o Hellboy é mal-humorado, com um senso de humor mais irônico, e a violência existe, mas ela não é gráfica, o que pra mim é uma marca de uma boa direção. Os cortes eles são feitos na hora, pra impactar sem precisar ficar mostrando muito. O filme, no geral, é regular, é divertido, mas não tem nada de espetacular, por assim dizer. E tá disponível no streaming da Paramount pra quem quiser conferir. Mas a melhor parte é que esse filme proporcionou pra gente uma continuação que é maravilhosa. Hellboy 2, O Exército de Ouro, também foi realizado pelo Guillermo del Toro e lançado em 2008. E ele tem um grande trunfo que é condensar a história de origem do Hellboy na abertura animada do filme, que além de ser lindíssima, permite que você só assista esse filme e entenda tudo. Tanto que eu assisti ele antes de ver o primeiro, numa época que eu nem sabia quem era Hellboy, sabe?
Esse filme ele é 100% fantasia, ele tem uma atmosfera incrível, elfos, goblins e os monstros do Del Toro. Ao mesmo tempo que tem a história principal dos príncipes elfos disputando o poder e ameaçando o mundo pelo caminho, também tem os conflitos próprios dos personagens que já estão estabelecidos. E o Abby-Sapien, que é o Homem-Peixe, amigo do Hellboy e colega de profissão, tem muito mais participação, o que sempre é ótimo porque ele é um dos melhores personagens, ele serve como alívio cômico a maior parte do tempo, além de ter um design incrível. Mas o meu monstro favorito, assim, falando puramente em design, é o Anjo da Morte, que aparece mais pro final do filme. Ele é todo andrógeno, assustador, tem algumas referências de pinturas mexicanas. Ai, é perfeito. O Hellboy 2, ele tá disponível no Telecine, que eu espero ainda existir na data de publicação desse programa, senão ele vai estar dentro do acervo do Globoplay. Vamos ver o que vai rolar aí, né? E existia uma lenda urbana sobre ter um Hellboy 3 pra fechar a trilogia bonitinha, mas ele nunca aconteceu. Pula pra 2019 e temos mais um filme do Hellboy, agora com nada em comum com os filmes anteriores. Praticamente um reboot do personagem no cinema. Ele é dirigido pelo Neil Marshall, que é um cara do terror, que eu não conheço muito porque eu não sou uma pessoa do terror, né? Esse filme se libertou das amarras de fazer um filme pra toda a família e já tem uma classificação de 16 anos, com bastante violência e bastante palavrão. Ele queria muito ser o Deadpool, mas não é. Não que os filmes do Deadpool sejam uma obra-prima ou um exemplo, muito pelo contrário, mas esse Hellboy eu particularmente achei horroroso, mal escrito, com efeitos ruins. Ninguém tem carisma, é violência toda hora, é palavrão toda hora, você fica anestesiado e nada tem mais impacto. Você consegue ver as engrenagens girando, assim, do que eles queriam fazer e ver isso tudo falhando, assim, na sua frente. É horrível. A vilã do filme é a Nimue, uma bruxa que ela quer juntar os pedaços de alguém, que foram enterrados em lugares diferentes, porque justamente se alguém juntasse todos esses pedaços, ia dar ruim. Mas sei lá, eu vi esse filme em 2019 mesmo, eu já não lembro de quase nada, mas eu lembro que tinha essa parte de desenterrar umas coisas aí, juntar umas coisas aí, e tinha muitos membros decepados, eu lembro claramente disso, porque é uma coisa que você não esquece. Aliás, esses membros decepados eram muito falsos. Tá aí um negócio, a violência acontece tanto que você fica anestesiado, eu nem tampava mais a cara com os negócios nojentos, eu ficava vendo quão feio aquilo era, aqueles efeitos eram, quão falso aquelas coisas pareciam, porque elas são, porque eu sei como filmes são feitos, sabe? Então, perde o efeito, sabe? Enfim, pra concluir aqui nesse pedaço do podcast, e é uma conclusão de alguém que não leu os quadrinhos, tá bom? O filme mais recente, ele pode ser mais fiel, por assim dizer, à história, por ter características que são importantes ou reconhecíveis, porque sempre eu ouvi falar muito o pessoal falando que a HQ era muito violenta e muito boca suja e que os filmes anteriores não tinham nada disso. Mas fazer um filme fiel a esses elementos significa que você faz um filme melhor com isso? E eu não tô fazendo juízo de valor de que violência excessiva deixa o filme ruim, né? Mas ela precisa estar bem colocada pra fazer sentido com a história e com a narrativa que é criada. Violência geralmente vem junto de impacto e emoção. O diretor quer que você sinta algo com aquela cena. E quando é o tempo todo, além de cansar, fica amador. Sei lá. Mudando de assunto aqui agora, mas ainda dentro do tema de fantasia, porque esse é meu nicho, né, gente? Eu vou falar da trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, que foram publicados originalmente entre 95 e 2000. Os livros são A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar, e são meio infanto-juvenil, mas tem uns conceitos mais complexos de mundos paralelos que podem ser complicados para um leitor iniciante. Eu li eles com 16 anos, mas eu já estava acostumada com o gênero. E mesmo assim, eu acho que eu não peguei todas as sutilezas. Eu até queria reler com a cabeça que eu tenho hoje, mas eu acho que é bem improvável no meu contexto atual. A história se passa numa terra ligeiramente diferente da nossa. As tecnologias são diferentes, mas parecidas, mais diferentes, se é que vocês me entendem. Existem bruxas, ursos polares falantes, e a maior diferença com o nosso mundo é que aqui a alma das pessoas fica fora do corpo, com a forma de um animal, e eles são chamados de demons. Esses demons são uma extensão da consciência de cada um. A sua forma só se fixa durante a adolescência e ela costuma ter um significado. Por exemplo, ninguém com um demon de cobra presta. Esse mundo é dominado por uma instituição chamada Magistério, que é um misto de poder político e religioso.
baseado nas instituições cristãs ocidentais. Isso deu um bafafá. Nossa, tem uma galera que critica muito essa obra porque ela traz um olhar crítico a um mundo dominado por uma instituição religiosa que parece mais instituições que temos no nosso mundo real. Olha que coisa. Além da parte fantástica, o livro propõe muitas discussões filosóficas e até mesmo teológicas que são muito boas. Eu falo com segurança que esse livro marcou minha adolescência, de certa maneira, e ajudou a moldar meu caráter cético que eu tenho hoje. Ok, tem todo esse contexto do mundo pra gente entender melhor. Olha como fantasia a gente tem que ficar explicando 500 coisas antes de começar a falar da história em si, né? Mas aqui nos livros a gente vai seguir a Lyra, que tem 12 anos. Ela mora em Oxford, protegida dentro do complexo universitário e vivendo a sua vida pacata. Até que umas coisas estranhas começam a acontecer, ela entreouve umas conversas, umas crianças pobres começam a assumir, e aparece uma mulher misteriosa que convida ela pra ser a pupila dela e viver com ela. Parece bagunçado, mas tudo faz sentido, tá? E no final, tudo se conecta, nada é à toa, existem vários núcleos que vão fazer sentido no final. E nesse meio tempo, a Lyra fica com a tal da bússola de ouro do título, que na verdade é um aletiômetro, ou uma ferramenta que pode ajudar ela na sua jornada, que ela ainda não sabe qual é, mas eu já adianto que ela é longa, acontece um monte de coisas e tem 3 livros, né? A Lyra é a protagonista de todos, mas tem personagens que vão e voltam, e a partir do segundo livro tem um segundo protagonista que aparece e divide os holofotes com ela. Em 2008 veio o filme da Bússola de Ouro com a Nicole Kidman, Daniel Craig e grande elenco. Esse filme veio na onda das fantasias dos anos 2000, um surto que aconteceu nessa época, só quem viveu sabe. E eu fui no cinema ver esse filme, gente. Bom, ele adapta a história do primeiro livro e termina com um super gancho para uma continuação que nunca aconteceu. Na verdade, eu acho que ele acaba num ponto meio aleatório do livro, um pouco antes do final, de fato. Ai, é uma bagunça. Mas o maior ponto fraco dele é que ele não tem um vilão. A Sra. Coulter, que é a mulher misteriosa que eu falei lá no começo, é uma antagonista, mas o filme sempre tem aquele senso de urgência pra nada. O magistério foi apagado, não existe nada crítico, filosófico ou religioso, que é meio que o cerne dos livros. E com isso mataram a história. Não recomendo porque ele não faz sentido e porque ele não tem fim. Mas eu lembro dele ser visualmente bem resolvido, ter uns designs legais e uns efeitos bons. Mas, como disse, eu assisti faz muito tempo, a minha memória pode estar me falhando aqui. Eu acho que o maior ponto positivo dele, provavelmente o único, né, é o design dos ursos de armadura, que eu gostei mais do que os da série da HBO. Mas é só isso também, tá? Se alguém tiver curiosidade de ver essa bagunça, ele tá no catálogo da HBO Max. E a HBO também é a casa da outra adaptação de Fronteiras do Universo, que é a série de 2019, His Dark Materials. Esse é o nome da série de livros em inglês, e eu não vi a série sendo oficialmente traduzida aqui no Brasil. Ela tem 2 temporadas até agora, e a terceira e última tá prevista para lançar ano que vem, se não me engano. Cada temporada é um livro, tudo bem certinho na cronologia, mas tem uma escolha que eu gosto bastante, que é preparar um terreno para o segundo protagonista desde o começo. Nos livros, o Will só aparece no segundo livro e é um pouco confuso porque você fica meio perdido sem entender a conexão, a história volta um pouco pro passado para explicar quem ele é e colocar ele na história. A série já botou ele lá no começo para quando ele encontrar com a Lyra tudo ficar mais fácil e também para não ficar uma cronologia bizarra. Ah, isso é spoiler, pipipi, popopó. Gente, fantasia precisa de muito contexto. E tem tanta coisa que acontece que, assim, falar que o Will já aparece não é spoiler. Inclusive, pode ajudar vocês a entenderem melhor a história, sabe? Às vezes a gente precisa de micro-spoilers pra criar interesse por algo. Às vezes a gente tem uma sinopse que é tão ampla que a gente não tem vontade nenhuma de assistir aquilo. Aí, quando alguém conta uma coisa pequena que acontece, aí você fala, ah não, agora eu quero ver isso. E no final você descobre que aquilo não era nada perto de tudo que acontece. A menina que faz a Lyra é a Daphne King, a menininha do Logan, e a série também conta com a Ruth Wilson como a Sra. Coulter, o James McAvoy como o Lord Asriel, e tem também o Padre Gato de Fleabag e o Lin-Manuel Miranda, que é um arroz de festa. A história é bem fiel com os livros, porque tem tempo para desenvolver. São 8 episódios na primeira temporada, 7 na segunda, cada um com 1 hora de duração. A produção é muito boa, é uma parceria entre HBO e BBC. Mas assim, ela é bem pesada na história e contexto e apresentação desse mundo doido. Tem gente que pode achar chato, porque a ação ela é bem
pontual, mas pra quem gosta de fantasia, é um prato cheio. Eu geralmente espero a temporada toda sair pra ver tudo de uma vez, com séries tradicionais, mas essa foi uma das poucas que eu tava lá toda semana pra assistir e pra ouvir o podcast companheiro. Eu adoro quando a HBO faz isso, que ela lança um episódio num dia e no dia seguinte tem um podcast de pessoas comentando a história do episódio e comentando referências e material base, etc. Inclusive, tá rolando tudo isso agora com Succession e eu tô amando. Eu acho que eu prefiro um formato assim, sabe? Porque dá pra digerir cada episódio com calma, consumir conteúdo sobre ele, conversar com os amigos que assistem, formular teoria, e o boca a boca acaba fazendo a audiência crescer a cada semana. O que sempre é bom, porque a gente quer a renovação da série que a gente gosta, né? E a audiência é meio que um fator chave pra isso. Eu acho que a Netflix devia ter feito isso com Dark, por exemplo. Ia ser um bafafá por muitas semanas, ao invés de ter sido um surto que 15 dias depois já tinha um novo assunto da vez, né? Mas enfim, eu tô desgostosa com a Netflix ultimamente. Assistam His Dark Materials, principalmente quem tá carente de série de fantasia boa e que não seja excessivamente violenta, porque é uma série bem tranquila de ver. Tem uma violencinha aqui e ali, mas no geral os protagonistas são crianças, né? Então é um pouco mais de boa, assim. Espero que tenham gostado desse programa. Espero que tenha sido recomendações boas. Espero que eu não esteja chutando cachorro morto aqui falando de Hellboy de novo. Vocês ainda me aguentam repetindo esses assuntos, mas enfim. Faz uns 15 episódios que eu não falo mal de Bohemian Rhapsody, né? Acho que o próximo talvez eu fale aquelas. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana, nosso TikTok, @filme da semana, e a gente tem um e-mail também pra qualquer coisa que vocês quiserem mandar, que é podcastfilmedasemana@gmail.com. E até semana que vem. Tchau, tchau.